Minha experiência mostra o seguinte, na primeira EA, todo cara que quer fazer EA, FEFON, Escola Naval, IME, todo mundo faz a primeira EA. Para garantir uma vaga, para garantir um sossego, para poder falar para a mãe que passou alguma coisa, faz EA. E aí depois fazer FON, Escola Naval, AFA, faz tudo o que quiser, mas a primeira prova é de EA. Então a EA ele utiliza para poder garantir o que? A sua estabilidade. E aí eu resolvi para você falar um pouquinho sobre os concursos, cada um deles, o que eles têm de interessante, para você poder ter uma noção do que fazer e de qual tentar, e como que é a física de cada um deles, para você poder estudar, entender um pouquinho melhor o grau de complexidade de cada um deles. E aí você pode escolher um que se adequa a você, ou caso não seja esse caso, você pode escolher um que o que eu vou falar para você agora vai te ajudar. Por exemplo, suponha que você queira fazer Aprendiz de Marinheiro. Aprendiz de Marinheiro é um concurso que é nível médio, uma prova tranquila. A física dele é uma física de aplicação de fórmula e teoria simples. Então, se você quiser fazer o Aprendiz de Marinheiro, tem que saber o quê? Aplicar fórmula, bem simples, e saber as teorias básicas de tudo, beleza? Isso aqui aborda a matéria de 9º ano, tá? Embora seja um concurso de ensino médio, isso aqui aborda a matéria de 9º ano. Quando você fala em colégio naval, o colégio naval nós temos uma coisa diferente. Nós não podemos confundir colégio naval com escola naval. Qual a diferença? O colégio naval é o 9º ano, alunos de 9º ano, que vão ingressar no ensino médio. A escola naval é para alunos do ensino médio que desejam ingressar no ensino superior da Marinha. Vou falar rapidamente como que funciona a física do colégio naval. Ela possui 6 questões de física, tem questões de química também, tem questões de biologia que são misturadas no pacote de ciências da natureza. As questões de física do colégio naval são muito simples. Elas vão cair sempre, quase sempre a mesma coisa. Uma questão de cinemática, uma questão de mecânica, dinâmica, estática, uma questão de termologia, uma questão de teórica, que geralmente é uma questão teórica de vários temas, uma questão de energia, uma questão de circuito, uma questão de calorimetria, uma questão... Esse tipo de tema são os temas que o Colégio Naval aborda. Então, se você for fazer Colégio Naval e estiver falando para você, é isso que você precisa saber. Eu quero que você entenda o seguinte, concurso você precisa saber o que cai. Quando você descobre o que cai, a sua vida muda, porque você, em vez de gastar muita energia, que você gasta o quê? Pouca energia. E aí a tua energia vai toda para o que precisa. EFON, Escola Naval, ambos têm que ter ensino médio. Ambos têm um grau de dificuldade legal. Só que eu vou te contar alguns segredos legais para vocês, tá? Não se surpreendam. A Escola Naval é um concurso difícil, de todos eles é o mais difícil de todos, tem um alto grau de complexidade, mas a prova pode ser feita em 2 dias. Então você vai ter um dia para português e física, se não me engano, e outro dia para inglês e matemática, que mudou no último ano. A prova da Escola Naval é uma prova complexa, difícil, porém tem uma coisa interessante. Muitos alunos, muitas vezes, sobram até vaga. Teve um ano que, por exemplo, para as meninas, se eu estiver falando com um menino na live, sobrou vaga. Então, qual o grande segredo da Escola Naval? O grande segredo da Escola Naval é fazer média. Porque se você faz média da Escola Naval, você geralmente é quase que certo de você estar dentro. Porque sobram vagas. Eu vou te ensinar algumas técnicas para você poder fazer média, é claro que com todo respeito, quase que sempre. Na EFON acontece um fenômeno bizarro. A EFON, os alunos que passam por EFON, geralmente são alunos que não fazem média. Ué, como assim? Exemplo, tem 100 vagas, 20, 25 alunos fazem média, sobram 75 vagas. Esses 75 alunos vão ser chamados até preencher o número de vagas. E geralmente, pasmem, você vai ter candidatos que, por exemplo, tem 100 vagas, o último candidato chamado é 400 e pouco, e ele consegue assumir a vaga. Isso é muito legal no EFON, porque o EFON consegue chamar gente muito, com nota muito embaixo. E digo mais, tem muita gente que passa no EFON com média muito baixa em física. Tipo assim, 2, 3 pontos. Já vi aluno que, por exemplo, passou, não foi meu aluno, que passou com 2, 3 pontos, 2, 3 questões de acerto, de 20. Então, a propósito, cada questão de cada matéria aqui tem 20 questões. Tem 20 de português, 20 de matemática, 20 de física e 20 de inglês. Separado em 2 dias. Esse é o perfil da Marinha. Quais são os temas que mais caem nessas 2 matérias aqui? Elas geralmente são universalistas, são temas que sempre caem, que é o quê? Energia, quantidade de movimento, circuito, cinemática, noção básica cinemática,
termodinâmica cai muito, estática cai muito, hidrostática, a Marinha ama hidrostática, o que é bem razoável, né? Marinha, água, hidrostática. O que mais cai de interessante também? Cai ondas, geralmente de fundamento, veio o lambda F, MHS cai bastante. Esses são os temas mais frequentes das provas, dos concursos. São os temas que mais caem nos concursos dessa Marinha. Quando a gente fala no Exército, a gente tem um pouquinho diferente. Nós temos a SpaceX e o IME. A SpaceX e o IME só tem um nível de dificuldade muito diferente um do outro. O primeiro ponto que nós temos que tomar cuidado é o seguinte, é que a SpaceX ela tem todas as matérias da grade curricular do ensino médio, excetuando biologia, ou seja, ela vai ter história, geografia, português, química, física, matemática, inglês, todas as matérias. A SpaceX não é uma prova difícil, ela tem também feita em 2 dias, ela não é uma prova difícil, é uma prova até tranquila. E a grande graça da SpaceX é que ela vai ter um critério de aprovação muito diferente dos concursos. Por exemplo, as outras provas que nós falamos aqui anteriormente, elas são definidas, por exemplo, com média. Se você tira a média, acerta metade das questões, por exemplo, de 20 questões, acerta 10 em cada, você passa. A SpaceX, como funciona a mediana? Ele pega todas as notas de todos os alunos e divide ao meio. Por exemplo, se ele tiver 100 alunos, e, sei lá, tiver uma série de alunos que tiraram 10, outros que tiraram 9, outros que tiraram 8, tiraram 7, tiraram 6, ele vai ranquear. Vai colocar todos os alunos em ordem crescente de nota. E ele vai descobrir qual é a nota que tiver no meio. Por exemplo, sua caneta, por favor. Por exemplo, tem, sei lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. E ele vai ranquear isso aqui a partir dessa forma. Por exemplo, eu tenho 10, um cara tirou 10, outro cara tirou 10, outro tirou 9, outro tirou 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 1, por aí vai. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou botar aqui mais uma nota aqui legal. Vou botar mais um 7 aqui. Aqui tem 15 pessoas, certo? 15 pessoas. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O termo no meio vai ser o quê? Esse aqui vai ser o termo no meio. Eu tenho 7 pessoas em cima, 7 pessoas embaixo. Então, ou seja, a mediana vai ser o quê? Eu botei as notas em ordem crescente e o termo central dela, dá para ver, câmera? E o termo central dela, quem é? É a nota 5. Então, todo mundo que acertar 5 vai entrar, porque ele está o quê? Ele vai ser exatamente a nota do meio. Então, ou seja, assim que a gente calcula a mediana. Então, a SpaceX tem como característica a mediana. A SpaceX não tem 20 questões, ela tem 12 questões de física. As questões são difíceis? Não. Só que a SpaceX tem uma coisa interessante. Ela não gosta de cobrar muito Física 2. Para não dizer que ela não gosta de cobrar muito Física 2, ela cobra óptica, a mesma coisa, construção de imagem, onda ela cobra V igual a lambda F, quando cobra, que não é frequente. Eu acho que nos últimos anos teve só uma questão de ondas. Termologia, ela gosta de cobrar calorimetria, gás, termodinâmica, um pouquinho de nada. Ela gosta muito de eletrostática, circuito e mecânica em excesso. Então, perceba o seguinte, o IME tem 2 fases, é uma prova bem difícil, é uma prova que ela não se assemelha à SpaceX, nem um pouco, ela tem uma característica diferente, e é composta por 2 fases. Quando você fala de aeronáutica, nós temos uma gradação. A EAR é mais fácil que a AFA, que por sua vez é mais fácil que o ITA. A EAR é a prova que acredito eu que todos vocês vão fazer. Ela possui 24 questões de cada matéria. A propósito, é feita num dia, tá, gente? A EAR e a AFA são feitas num dia só. E aí, olha que interessante. Essa prova aqui, ela tem uma coisa muito peculiar. Talvez eu esteja falando para você que vai fazer EAR pela primeira vez ou pela 20ª vez. A primeira EAR, ela tem uma mediana muito alta. Ela tem uma mediana muito alta. Então, talvez, sei lá, ano passado, alunas minhas com 8 e pouco, de uma média geral, não conseguiram entrar, ficaram em 600 e pouco. Nem para exame médico, tá, gente? Agora, esse semestre, a mesma menina com 8 e pouco está em 160 e pouco.
Então, olha só, a segunda EA tem a média mais baixa que a primeira. E uma prova de física mais difícil. Por que isso acontece? Vou dizer o que eu acho, para ressaltar que existem duas EAs por ano. Vou dizer o que acontece. Minha experiência mostra o seguinte. Na primeira EA, todo cara que quer fazer AFA, FON, Escola Naval, IME, todo mundo faz a primeira EA. Para garantir uma vaga, para garantir um sossego, para poder falar para a mãe que passou alguma coisa, faz EA. E aí depois fazer FON, Escola Naval, AFA, faz tudo o que quiser, mas a primeira prova é EA. Então a EA ele utiliza para poder garantir o que? A sua estabilidade, para garantir, para mostrar para a mãe dele que ele já passou. Já a segunda EA, geralmente acontece o contrário. Os caras que já passaram, então já não vão fazer mais a segunda EA, já entraram, já passaram, e a segunda EA acaba ficando para as pessoas que não passaram. Então, por isso que a média da segunda EA é mais baixa que a primeira. Você pode perceber que isso é um padrão geral. Já a AFA, na minha opinião, é uma das provas mais difíceis que tem, porque é uma prova de alto grau de complexibilidade, a prova difícil, tá, gente? Difícil. E a prova da AFA vai ter como característica o seguinte, ela vai ter o quê? Gente, escuta o que eu vou dizer para vocês, que caso você não conheça a prova da AFA. Ela vai ter física, matemática, inglês, português, num nível difícil, só que em vez de 20 questões, são 16 questões, mais redação. Basicamente, você tem 5 horas e pouquinho de prova. Resumidamente, você tem 1 hora para fazer cada matéria. Só que a AFA, diferente da SpaceX, que é mediana, e diferente dos outros concursos, que é a média, a AFA tem como característica uma coisa chamada nota de corte, que não é metade da prova, é 40%. Por exemplo, 16 questões, para você ingressar na AFA, você precisa acertar 7 questões. Isso torna a AFA mais fácil, por um lado, só que ela é muito difícil. Por exemplo, tem carreiras como de aviador que geralmente sobram vagas, porque a pessoa não consegue atingir a média, porque o exame médico é muito rigoroso. A propósito, a EAR tem exame psicotécnico, que reprova alguma galera aí, então recomendo que vocês deem uma olhada. Eu não posso falar muito mais sobre isso aqui, porque eu não posso falar sobre essa informação não, mas o exame psicotécnico da EAR reprova bastante, e a AFA reprova muito em visão. O ITA, na realidade, é uma faculdade de engenharia, que tem questões difíceis e complexas. E ele também tem uma regra de 40%. Então ele pode ser muito útil para você. Agora,